Vamos ver agora o que o Bald falou a respeito disso tudo em seu livro Problemas do Futuro, que foi escrito no final da década de 40. Nem encontramos jamais matéria ou energia isoladas, mas sempre fundidas em conjunto, como ainda suas respectivas dimensões espaço e tempo. Isso foi escrito no livro Problemas do Futuro, por Ubaldi. Olha só que interessante. Eu já falei a respeito disso, né? Você não consegue dissociar matéria nem energia. Né? Quando você está observando algo que é partícula, ele tem energia, ela tem energia lá condensada. Quando você está percebendo, vendo a energia, a gente só percebe a energia se ela agita a matéria, se ela causa alguma alteração na matéria, seja movimento macroscópico ou movimento microscópico, né? Que diz respeito àquelas energias cinética, potencial e interna, no caso se for íntimo. Você percebe também que da mesma forma, a gente não consegue separar espaço de tempo, né? Uma coisa tem, por exemplo, nós percebemos o espaço, né, a espacialidade, nos movimentando por ele. E para se movimentar no espaço, você precisa que a dimensão tempo exista. Da mesma forma, nós percebemos a passagem do tempo através da materialização desse tempo. Porque quando o relógio está movendo seus ponteiros, aquilo não é a dimensão tempo. Aquilo nos dá uma ideia dessa dimensão de tempo, que é o movimento de algo que é material, um ponteiro é algo físico, né? Capturável pelos nossos sentidos. A gente tem a ideia de tempo por causa que algo material está se movendo no espaço. Gente, isso aí é muito interessante, porque, vejam bem, você não consegue explicar espaço sem ter a dimensão tempo e você não consegue explicar a dimensão tempo sem recorrer à dimensão espaço. E ainda mais, você pode colocar também a matéria e a energia, a mesma relação entre si e também com essas dimensões, né? Como o espaço está ligado à matéria e o tempo à energia diretamente, de forma muito íntima, mas eles estão relacionados entre si em cruz, em X. Então, a gente pode falar que matéria, energia, espaço e tempo, a gente precisa desses quatro, né, as duas fases, suas respectivas dimensões, para a gente conseguir explicar cada um deles. Você está começando a ver como a realidade é algo integrada, é algo integral? E que, inclusive, para a gente compreender essas coisas, nós precisamos ter uma consciência, que é o fator alfa, que é o espírito. A dimensão de manifestação do espírito, no qual o espírito opera, é através de alfa. Na forma mais evoluída, inicialmente, razão, e nas formas mais evoluídas, depois beirando já a fase mais X, intuição. Nós precisamos do fator alfa para também compreender essas coisas. Se não tivesse alfa no nível humano, a gente não conseguiria começar a estabelecer as conexões entre espaço-tempo, beta e gama. E a gente está vendo que a nosso próprio nível, né, que estamos no nível alfa, precisa, né, ser colocado também nessa coisa dessa grande realidade que a gente está construindo. Por isso o Bald fala nesse livro, num futuro tecido espaço-tempo-consciência. Ele fala com essas palavras, no futuro a ciência, para conseguir avançar mais, explicar mais coisas, vai considerar um tecido trino, né, de espaço, tempo e consciência. Muito além, né, da teoria da relatividade geral de Einstein, né, de espaço-tempo, né, fundido num tecido único. Você coloca a consciência dentro. Isso já foi antecipado, né, dito há mais de 70 anos. Hoje em dia eu estou lendo os artigos e vejo pessoas que estão começando a falar disso, de incorporar a consciência, e daí você teria um tecido mais abrangente ainda. Eu advogo, né, eu falo já sobre
também eu venho investigando por mim mesmo, né, essa questão de campo consciencial. Da mesma forma que a gente tem campos relacionados ao mundo físico, e campo não é algo físico, apesar de atuar no mundo físico, eu advogo que existem campos conscienciais, né? Um campo ou talvez vários campos conscienciais que atuam no mundo psíquico. E que como o psíquico, né, está relacionado à matéria, né, a mente está relacionada ao corpo, por tabela ele seria uma realidade que engloba esses outros campos, né? Então o campo psíquico, né, os campos psíquicos, eles englobam esses campos físicos. Entendendo, né, que campo psíquico não é diretamente algo psíquico, mas atua no âmbito psíquico, e campos físicos, né, gravitacional, eletromagnético, elétrico, magnético, né, são campos que eles atuam, por assim dizer, no mundo físico, né, através dele também. Mas não é que eles sejam físicos. Nenhum campo, gente, ele é físico, né? Percebam, os campos não são entidades que você pode pegar e cheirar, tocar, enxergar, colocar dentro de um pote um pedaço do campo, né? Que nem as energias, né? Você não consegue pegar uma onda eletromagnética, pôr num pote, ou uma onda de calor. Ó, peguei, tá aqui no pote. Alguém aqui já pegou uma força-peso? Você já pegou, viu a força passeando por aí? Ó, pesquei você, tá aqui, te prendi. Não dá para fazer isso, né? Algo imaterial, mas que a gente percebe uma certa materialidade nela quando a gente percebe efeitos. Isso é muito interessante, né? Todas essas coisas deveriam fazer a pessoa perceber que existem coisas imateriais por aí, né? Bom, essa frase de Ubaldi, ela é muito interessante. Bom, colocar aqui outro slide para a gente avançar um pouco mais. Olha só, qual é o conceito antigo das coisas? O espaço tem extensão geométrica. E existe uma vacuidade nele, não tem nada lá, e ele é imóvel, né? Um espaço que está parado lá. Qual que é o conceito futuro e já admitido por alguns, né? O espaço ele tem uma densidade própria. O que confere densidade seria o tal do éter, que seria a transição entre essas duas fases, energia e matéria. E ele possui uma mobilidade, né? O espaço-tempo ele tem essa mobilidade, né? Elasticidade barra plasticidade. Ele é fluido imóvel, né? O conceito a forma de nós, seres humanos, né? Especialmente os cientistas, né? A forma da gente conceber as coisas muda radicalmente o que a gente tem potencial para construir futuramente. Seja em termos de teoria, de realizações esportivas, de criações artísticas, de parir novas visões filosóficas, né, filosofias de vida, tem a ver com tudo, né? O modo como a gente concebe algo, se isso for estendido, né, aprofundado, vai mudar radicalmente a forma da gente fazer ciência, conceber ciência e tudo mais, né? Então, isso é algo muito interessante, mas muito interessante mesmo, que diz respeito a diversas questões. E daí eu adicionaria ainda aqui, né? Você tem, né, movimentos circulares da substância, conforme os subsistemas atômicos que manifestam a matéria, né? Então, olha só, esse movimento precisa ser entendido como algo que não é um movimento de uma coisa física, é um movimento de uma coisa metafísica, o que é difícil para a gente entender, né? Mas a gente não pode mais entender movimento simplesmente e apenas como esse tipo de movimento. Mas um movimento que é fechado em si vai caracterizar sistemas atômicos que manifestam a matéria, que tem uma de suas propriedades principais, massa.
né? Então, vejam só que interessante. Várias dessas coisas aqui, de certa maneira, nos dão um novo significado para as descobertas científicas que, inclusive, apontam para questões espirituais, né? Se você ver realmente a fundo, você vai perceber isso. E depois eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão de matéria, força gravitacional e o encurvamento do nosso espaço. Até lá!